e diz que só pessoas com 1.000 seguidores que vão poder fazer live, se tiver com o perfil aberto ao público. Como o meu é fechado e nós não temos, né? Não tenho 1.000 seguidores, já tive mais de 4.000, mas não interagiam, não correspondiam, né? Aquilo que era o objetivo do meu perfil pessoal. Então eu fui removendo. E aí agora, né, está falando que só com 1.000, né? Bom, se fechar essa porta, vamos usando as que estão abertas, né? E se, claro, for necessário, né, nós vamos mudando, adaptando o canal a isso. Aleluia, glória a Deus. Estamos reunidos aqui para a live de oração, para a glória de Deus. Aleluia. Infelizmente, esse é o fluxo que o mundo caminha, né? Muito triste isso, muito triste mesmo. Mas também é como se fosse o fogo provando, né, aquilo que realmente não é perecível. Porque se a gente depende de likes, depende de seguidores, depende de pessoas, nós estamos verdadeiramente perdidos. E verdadeiramente nós precisamos depender, voltar os nossos olhos e nos agarrar a Deus. Então, isso significa mais alguma coisa, né? Que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos, né? Quando o ajuntamento, quando junta muitas pessoas, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes não vem com a palavra da verdade, né? Nós temos alertado, sido alertados e alertado também sobre isso. Então, há um perigo muito grande com essa abertura e com esse fechamento das portas. Muito cuidado nessa hora, muita calma nessa alma e muita calma também, muito cuidado nessa hora. Vamos então ao que interessa, né? Que hoje é live de oração. Glória a Deus por esse momento onde o céu realmente nos atende, nos ouve, se movimenta para se fazer presente nesse lugar. O Senhor nos colocou aqui, nos chamou, nos deu essa missão, nos sustenta para estar aqui todos esses dias, né, de quarta-feira às 8 horas. E nós estamos aqui, obedecendo e confiantes nesse chamado, nessa visão. E aqui é fogo do céu. Quem não gosta do fogo, não venha, porque aqui é fogo e esse fogo ele queima, ele realmente queima. O vento do Espírito Santo aqui sopra e o fogo de Deus cai nesse lugar. E o Senhor fala conosco, fala palavras que estão na eternidade, né? Desde a eternidade ele vem para poder fazer a obra dele em nós e para que ele também possa nos usar. Então, nós glorificamos o Senhor por esse momento, damos toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ele. Ele é digno de receber tudo. E nós sabemos que esse lugar é o nosso lugar secreto, é o lugar aonde Ele estende as asas, né, as mãos dele. Não é no literal isso, mas é onde ele nos guarda, onde ele nos protege, onde nós estamos seguros, aonde nenhum mal pode nos atacar, porque aqui nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Nós estamos aqui selados com o selo da promessa do Espírito Santo. Nós estamos aqui guardados, nós estamos livres, sendo guardados, porque nós estamos no lugar que devemos estar, na hora que devemos, na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é certo. E o Senhor está aqui. O Senhor Jesus disse: onde 2, 3 reunirem meu nome, né? Onde ali eles estiverem, de acordo com o que eu estou falando, eu vou me manifestar naquele lugar. Então nós temos a certeza da presença do Senhor neste lugar, embora a gente sempre clame, né? Nós clamamos por Ele, pelo nome dEle, o poderoso na terra, aleluia. Ele é o nosso Deus maravilhoso, aleluia. Que hoje o Espírito Santo de Deus possa encontrar os nossos corações, né? Famintos e sedentos da presença dele mais uma vez e que possa trazer para nossa mente, né, a consciência, para o nosso espírito, essa consciência da realidade que é esse mundo espiritual,
que nós estamos juntos, unidos, de mãos dadas, orando, clamando, né? Já aprendemos o que é oração, o que é clamor, né? Comunhão, unidade. Então nós estamos aqui, apesar dessa tela, né? Nós estamos além de tudo isso na presença do Senhor. Ele é poderoso para poder fazer isso. Glórias a Deus. Então que o Espírito Santo de Deus hoje encontre corações aqui famintos, sedentos e que ele possa nos conduzir a um lugar de arrependimento sincero, um lugar onde tenha discernimento espiritual e um despertar, né, gente, assim forte mesmo, um despertar profundo, o entendimento das coisas do céu. Hoje, né, nós não vamos ficar, aliás, hoje não, nós sempre, né, não ficamos falando de outros aqui. Primeiro, sempre a nossa vida, falamos de nós, do nosso coração, que precisa estar alinhado com Deus, porque senão não podemos prosseguir com essa obra. Então, o Senhor, ele fala conosco e fala com a igreja, com o seu povo, e todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. O pessoal gosta tanto de falar, né? Gostam tanto de falar do profético, da voz profética, mas não sabe, não discerne o que é voz profética, não é verdade? Discerne o que é ajuntamento. Mas quando é o profético, é uma reunião de oração, onde o fogo cai, onde a palavra vem mesmo forte, poderosa, onde a voz do Senhor brada, aí foge, porque tem medo, né? E não é dessa forma que tem que ser. Nós estamos aqui, na presença do nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui na tua presença. Jesus querido, mais uma vez, reunidos no nome do Senhor mesmo, na presença do Senhor, diante do trono de Deus, no nome de Jesus, pelo poder que o Espírito Santo de Deus tem agido, operado, movido na nossa vida para estarmos aqui, o poder do Senhor que tem nos fortalecido, o Ebenezer, glória a Deus por isso. Vem sondar, Senhor, os nossos corações, vem tocar nos lugares que só o Senhor pode tocar, Pai. Traz luz, clareza, Senhor, ao nosso entendimento e vem trazer luz, Deus, para os lugares escuros. Ó Deus amado, para que não tropecemos, Senhor, para que possamos prosseguir na caminhada. E se há lugares, Senhor, aliás, se há não, todos os lugares duros do nosso coração, o Senhor possa tocar e trazer quebrantamento, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu, em nome de Jesus. Vem lançar luz na escuridão, Pai. Não queremos estar aqui, Senhor, oferecendo este serviço ao Senhor, sem que esse serviço, sem que as nossas orações subam como um aroma agradável às tuas narinas, Pai. Se for para ser desagradável, Deus, queima mais, aumenta o fogo da fornalha, porque tem que ser extraído de nós aqui um aroma bom, perfume bom. A prensa tem que tirar aqui azeite bom, para poder queimar diante do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Nós temos prazer em ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ser tratados pelas mãos do Senhor. Aleluia. Oh, Deus, porque nós queremos ser achados no centro do teu querer e da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava cantando aqui louvores hoje, e me veio o Salmo 138, né, quando estava lendo, e eu me lembrei de uma música, e nós vamos estar cantando ela, e diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí hoje foi de CDzinho, gente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo 138. Nós vamos cantar a palavra, literalmente. Glória a Deus.
Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, Senhor, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome seja engrandecido, Senhor, nas nações da terra. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandeceremos a ti, Senhor. Exaltaremos o teu nome. E dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Engrandecerei, engrandecerei e exaltarei o teu nome. Tu és digno de toda honra, todo louvor, diante dos reis, diante dos poderosos. Aleluia, diante dos deuses, das nações, nós te louvaremos, nós te bendiremos, nós, Senhor, derramaremos o nosso coração diante da tua presença, engrandeceremos o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Gente, nós estamos transmitindo no Facebook e no Instagram, mas o Instagram parece que está com limitações agora também. Então, se cair nenhum, vai para o outro. Mas se cair os dois, nós prosseguimos na presença do Senhor. Amém? Não deixe de estar orando e clamando. Glória a Deus. Aqui nós não paramos para dar atenção ou ficar falando com pessoas que entram, que saem. Nós não fazemos isso. Aqui o nosso foco é a palavra e a oração. Aleluia, nós não podemos perder o nosso tempo tão precioso que o Senhor nos dá nesse momento, aleluia, e depois a gente pode rever com mais calma, mas nós não podemos desacelerar, aleluia. Então hoje eu já tinha pedido, né, no Gospel Voice, para a gente poder estar lendo Isaías 1, para poder estar tendo melhor compreensão. E nessa passagem, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. O livro de Isaías 1, Isaías é tremendo, mas esse capítulo 1
onde tem muitas revelações, muitas chaves espirituais, muito ensino e exatamente, pontualmente para esse momento que nós estamos vivendo como humanidade e como brasileiros, né, gente? Porque nós estamos numa nação que não é o Brasil, mas quando fala da nossa pátria mãe, a gente é convocado naturalmente, né, a se posicionar em oração. Somos os intercessores, os atalaias, com quem Deus conta realmente para estar orando na terra em favor da nação, né? Nossa nação, nossa pátria mãe. Mas isso não é só o Brasil, todas as nações da terra, nesse momento, estão enfrentando esse mesmo problema, tá? Não se enganem, porque todos estão, num momento ou outro, todos vão passar por isso. Algumas já passaram, não venceram, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, por isso nós estamos aqui. Então, Isaías 1, vamos hoje ver do 2 ao 4, que diz assim, do 1, né? Desde o 1 até o 4. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, então, foi um profeta que presenciou vários governos, vários reis. Uma nação rebelde, né? Um título. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Venham, vamos refletir juntos. É isso que está escrito? Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Vocês sabem que Israel aqui está falando da nação, embora hoje Israel espiritual somos nós, né? O profético, a palavra ela é profética. Então aqui está dizendo assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra. Gente, isso aqui é muito sério. Aqui há um chamado, né? O povo aqui, isso aqui é um clamor do coração de um Deus totalmente apaixonado, mas muito apaixonado mesmo pela sua criação, pelos seus filhos. Ele é muito apaixonado, então ele, o coração dele clamando. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, o Senhor falou. A gente precisa, né, voltar naquele ponto de quando a gente vê o profeta falando, era Deus, é o próprio Deus falando, é a voz de Deus. O profeta, ele se levanta como um mensageiro, mas quem fala é o Senhor. E aqui Deus vem anunciando, né, que ele queria algo do povo. Vamos ver o que Deus queria do povo aqui. O povo não estava quebrantado, mas Deus estava clamando para que eles estivessem, para que eles buscassem estar. O clamor continua até hoje. Se nós olharmos, quando nós lemos aqui o livro de Isaías, esse capítulo 1 inteiro, nós vamos entender tudo que está acontecendo. Essas palavras saltam da Bíblia e se revelam diante de nós. Nós temos aqui a passagem onde Deus fala toda a condição em que o povo estava, e ele fala que para aqueles que se arrependerem, né? Acho que é no versículo 16, aqui, deixa eu virar a página. Está falando, lavem-se, limpem-se, removam as más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Por isso que eu falei ali no começo, se estava escrito isso, porque isso está escrito. A gente pode colocar ali, né? Isso aqui não é mudar, não vai mudar o contexto, porque é o Senhor que está falando, o Senhor está chamando, tá? Então aqui ele fala que no 18,
Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então, olha só, esse escarlate, né? Eu quero trazer isso antes para que vocês tenham um entendimento melhor do que o Senhor quer mostrar para nós nessa noite. O escarlate aqui fala de uma cor vermelho vivo, intensa, que ele é usada aqui como símbolo do pecado, gente. Daquele pecado assim profundo, visível, vergonhoso e marcante, como um sangue, né, derramado, ou vestes manchadas de algo que não dá para esconder. Então, nesse contexto bíblico aqui de Isaías 1, né, no versículo 18, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, né, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, a lã branca, né, branca, tirada do carneiro ali, branquinha. Então, isso daqui, a cor, né, essa cor escarlate está simbolizando a culpa pública, aquilo que todos veem, o pecado, a vergonha, aquilo que é visível, não é um pecado oculto, são pecados que deixam marcas, cicatrizes, feridas abertas na alma ou numa sociedade. Então, é uma vergonha profunda, como o pecado de idolatria, injustiça, sangue inocente derramado, desonestidade, traição à aliança com Deus ou à aliança com pessoas. Então, aqui também simboliza, traz para nós, né, a impossibilidade humana de purificação. Não tem como esse pecado, essa sujeira, essa imundície, não tem como a gente limpar com as próprias mãos, humanamente falando. Não tem como purificar. Por ser uma cor difícil de apagar, né? Nos tecidos, representa aquilo que só Deus pode limpar. A gente às vezes brinca falando, ai meu Deus, uma cabiquira celestial, né? Cabiquira, uma cândida, né? Celestial para poder limpar, mas é isso, é só o poder de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus para poder limpar. Então, quando a gente ora, a gente vai orar hoje, isso, né? Porque hoje é dia de quebrantar o coração, de se arrepender, de ouvir esse chamado. É necessário estar nessa posição diante de Deus. Quando a gente vai orar, né? Tira o que é escarlate de dentro de nós, tira de dentro de mim e veste-me de branco da tua justiça. Nós estamos dizendo, né, Senhor, arranca de mim tudo que é a culpa exposta, tudo que é um pecado profundo, todo erro que me envergonha, que traz vergonha, seja na minha casa, na minha vida, na minha nação. A gente está aqui para interceder, então a gente precisa se identificar. Então, são coisas, né, que me sujaram, que me mancharam, e cobre-me com a tua pureza, com o sangue de Jesus que me torna, me faz novamente, me torna limpo, alvo, mais alvo do que a neve. Então, quando o profeta fala, né, não é apenas o homem falando, é Deus usando a boca do homem para expressar o que está no seu coração. Por isso que fala aqui, né? Ouçam os céus, escutem, ó terra. Aqui é Deus clamando e não está falando só para pessoas. Esse versículo aqui, essa frase, está carregando uma urgência mesmo, assim, daquele coração. Por isso que eu disse, aquele Deus apaixonado que ama a sua criação, ele ama o homem, ele ama a humanidade. E é uma convocação celestial. Porque esse clamor aqui, ele está chamando os céus, ele está falando. Ele não está só falando com a nação, ele está chamando o universo, toda a criação para poder ser testemunha. E quando o céu e a terra é convocado, no caso, como está acontecendo novamente agora, os tempos que Isaías profetizou essas palavras não foram só para aquele tempo. Se vocês, eu convido vocês depois a lerem, são 31 versículos que eu estou estudando aqui e
É exatamente o que nós estamos vivendo, exatamente, sem tirar nem pôr, cada palavra, cada vírgula, exatamente o que nós estamos vivendo. Então, isso daqui é o próprio Deus que está clamando, não é apenas um profeta falando. Então, Deus usa a boca do homem como uma trombeta, um eco do céu pedindo atenção, urgência nisso. Ele diz: criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O coração de um pai, né, que está ferido, aparece aqui. Deus não diz que criou servos, mas ele diz filhos. Houve, né, cuidado, amor, ensino, sustento, proteção, livramento, mas os filhos se rebelaram. Então, hoje, muitos de nós, né, se dizem, né, professam, né, cristãos. Nós fomos alcançados pela graça, mas nos perdemos, né, nos nossos próprios caminhos, no nosso próprio querer, na nossa própria vontade, no nosso ego, e aí a gente se torna aí, como se diz, um autônomo espiritual. Eu ouvi essa expressão essa semana, muito interessante, né? E a gente fica declarando fé com a boca, mas o coração está distante de Deus. Então, o outro versículo que diz: o boi reconhece o seu dono. É um contraste muito forte, né? Os animais irracionais reconhecem quem cuida deles. Mas o povo de Deus muitas vezes age com ingratidão, altivez e indiferença com o Criador, com o seu Pai. Porque nós não somos mais criação, nós somos filhos. Então, a ignorância aqui não é por falta de informação, mas por escolha consciente de desprezar o Senhor. Está desprezando conscientemente, está ouvindo, está entendendo, o Espírito está ali querendo, né, lugar para convencer do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa está de ouvidos tapados. Então, Isaías aqui profetiza para um povo religioso por fora, mas dentro está tudo corrompido. Jerusalém parecia, né, fervorosa, mas Deus via o coração deles distante. Os cultos, as reuniões, os cultos deles, as reuniões estavam contaminados, né? E uma injustiça havia ali no meio deles operando. Havia muita injustiça. O mesmo povo que levava sacrifícios ao altar esquecia dos pobres, dos órfãos e das viúvas e vivia em pecado não tratado. Então Deus não estava em silêncio, ele estava clamando por arrependimento real. Esse é o clamor de Deus. Nós aprendemos aqui o que é clamor do homem. A gente sabe bem, né, clamar. Mas nós precisamos ouvir o que o céu está clamando para nós, para que possamos estar o quê? Clamando, alinhados com o que o céu está dizendo. Ah, meu Deus, no versículo 11, ele diz assim: de que me servem os seus muitos sacrifícios, as festas, louvores, reuniões, sem um coração quebrantado, irmãos, não agradam a Deus. Hoje nós podemos estar ativos e ainda assim estar mortos espiritualmente. É aquilo que a gente fala, está com aparência de vivo, mas está morto. Então Deus, ele quer verdade, ele quer que a gente ponha realmente o nosso coração diante dele, como diz, né, no Salmo 51:6. E há um clamor no céu, né, por essa limpeza. O céu espera que nós limpemos o nosso coração. Aqui no versículo 16, a gente até leu, não ia ler esses versículos hoje, mas está dizendo: lavai-vos, purificai-vos. É vocês, lavem-se, purifiquem-se. Aqui é imperativo, né, para nós, né? Deus está chamando para um processo de santificação. O que precisa ser limpo? O que você acha que você tem que limpar? Você é limpinho? Você não tem, né, más atitudes, mágoas, religiosidade, não tem segredos, não tem omissões. A gente precisa dispor tudo isso do nosso coração.
Aí no versículo 19 fala: se quiserem me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. O melhor da terra não é só bênção material, é a presença manifesta, é a graça que sustenta, é a paz no meio da guerra. Mas isso só vem com rendimento e obediência. E o juízo, nós sabemos disso, ele sempre começa pela casa de Deus. O Senhor diz no versículo 21, tá lá: ah, Jerusalém tornou-se prostituta, cheia de assassinos. Ah, meu Deus, ai, meu Deus. Antes de julgar o mundo, Deus primeiro limpa a sua casa. Isso é tão forte, tão impactante. Eu perco a fala diante de uma palavra dessa. O que ele está expondo hoje não é para nos condenar. A gente precisa entender isso. O profeta não veio expor, né, as coisas aqui para poder condenar, mas é para restaurar, é para nos chamar de volta, é para dar a oportunidade antes que o juízo consuma tudo. Então ainda há esperança para quem se arrepende. Né? O versículo 27 diz que Sião será redimida com justiça e os arrependidos com retidão. Quem se rende será levantado, o quebrantado será curado, o sincero vai ser redimido. Deus não nos rejeita, ele nos chama para refletir com ele. Nós não lemos aqui, eu até coloquei no começo, né? Pensem comigo, venham, vamos refletir juntos. Venham, vamos pensar juntos. Eu estou com vocês para ajudar vocês a refletir sobre isso. Ele convida. Então, esse chamado, né, hoje que o Senhor faz, hoje é o Espírito Santo que está dizendo: eu não quero suas mãos levantadas enquanto o seu coração continua rebelde. Eu não quero suas canções bonitas sem que você não tenha compaixão. Você não atende aos órfãos, às viúvas, os necessitados, os vulneráveis. Tá tudo só, né, por fora, por dentro é sepulcro caiado. Então, eu não quero culto sem arrependimento, eu não quero oração sem quebrantamento, eu não quero que fica falando amém, amém sem entendimento. Então, ele quer que a gente diga para ele. O que ele quer é corações que digam para ele: Senhor, lava-me, purifica-me, troca o que está torto, o que está errado dentro de mim. É isso que ele quer. Me mostra aqui, se eu ainda não estou conseguindo ver, tira as escamas dos meus olhos. Se eu não estou entendendo o que está falando, tira os comichões, esses demônios, esses espíritos que me impedem de ouvir. Abra os olhos do meu coração, do conhecimento, do entendimento, para que eu possa compreender. É isso que Deus quer. É para isso que Ele está chamando. E hoje, quando a gente ora, a gente sabe que a gente tem resposta. É dia de resposta. É dia de voltar. A resposta que nós podemos também dar ao céu. É dia de voltar. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Nós podemos cantar: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, meu ser vigorará, e viveremos diante dele. Aleluia! Há bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, mas há cura, há socorro para quem clama com o coração quebrantado diante do Senhor, com sinceridade. Aleluia. Então nós vamos agora orar. Nós vamos orar pela igreja no Brasil, pelos brasileiros, né, pela nossa pátria, pelo Japão. Isso engloba tudo. Como eu disse para vocês, hoje, quando a gente vai interceder, é difícil você interceder só por um lugar, porque estão todos ligados. Né? Nós precisamos orar pelos líderes espirituais para que estejam alinhados com o céu. Nós precisamos orar pelos órfãos, as viúvas, os vulneráveis que estão esquecidos aí por todas as estruturas religiosas. Gastam tanto dinheiro. Gente, eu nunca me conformei com isso, eu nunca me conformei com isso. E eu não me conformo.
que gastam tanto dinheiro com tantas coisas, falam que é para Deus. E eu acredito sim que para Deus tem que dar o melhor. Mas quando você fica dando para Deus e depois, na hora de dar para os pobres, precisa ficar dividindo, pedindo, eu não me conformo com isso. Não me conformo. Então nós precisamos orar pelos órfãos, viúvas, vulneráveis que estão esquecidos pelas estruturas religiosas. Sim, pelos que estão afastados e precisam ouvir, ainda que os teus pecados sejam como escarlate. Eles precisam ouvir essa frase, ainda que os seus pecados sejam aqueles que mancharam, que te deixaram marcas, que te feriram. Há solução para você, volte-se para o Senhor. O Senhor te chama. O Senhor te ama, Ele está clamando aqui até os céus, um clamor universal, céus e terra. Escute, ouçam ó céus, escute ó terra. Está aqui no versículo 2. O Senhor falou. É um clamor do coração de um pai muito apaixonado pelos seus filhos. Então nós vamos agora entrar nesse momento de oração, de intercessão, sempre com a nossa vida em primeiro lugar. Nós já chegamos aqui, né, quebrantados para poder estar já entrando na atmosfera aqui sem perder tempo. Mas eu quero te dizer hoje, há um chamado especial para você que ouviu essa palavra e sente, né, sentiu aí, ouviu aí, sentiu o toque, ouviu a voz do Senhor dizendo que você precisa voltar, que você precisa retornar, que você precisa se alinhar, deixar, né, ser limpo pelo Senhor. Ele te chama, não resista ao chamado do Senhor. Há lugar para você, há solução para você, há braços abertos para você, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Clamar ao nosso Deus, maravilhoso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é digno. Ele está neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você, se você pode se ajoelhar, você se ajoelhe. Se você pode só abaixar sua cabeça, abaixe. Mas vamos juntos, nesse momento, nos render diante do Senhor, nessa nuvem de intercessão. Sabemos que os anjos do Senhor já estão acampados aqui neste lugar, estão prontos nas regiões celestiais para irem, para poder tocar, para trabalhar, para operar nos lugares aonde o Senhor quer que hoje seja movido, hoje seja transformado para louvor e glória dele. Senhor, como Isaías, nós queremos levantar a voz, nós queremos clamar por nós mesmos em primeiro lugar. Não queremos mais andar, Senhor, nesse engano, nesse ativismo de que faz tanta coisa, gasta tanto, Senhor, empenha tantas coisas, tanta força, tanta energia, tantos recursos para fazer coisas dizendo que é para o Senhor, mas é mentira. É mentira, tem gente passando fome, tem criança morrendo sem remédio, tem gente precisando de comida. Jesus, tem órfãos, tem viúvas que precisam, Senhor, desses recursos. Que caia por terra, Senhor, nessa noite, toda máscara, toda hipocrisia, toda dureza de coração. Que o Senhor nos lave. Que o Espírito Santo de Deus nos queime com o teu fogo. Queima tudo que é impuro e levanta o que é santo. Nós queremos nos render diante da tua presença, Pai. Nós queremos nos render diante da tua presença. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós precisamos colocar, Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Não viemos aqui acusar ninguém, viemos nos colocar como povo do Senhor, como intercessores e como necessitados da tua misericórdia. Clamamos como filhos e filhas, como igreja que se apresenta com temor, com fome, Senhor, de retidão e de justiça, Deus, da justiça do Senhor sobre tantas causas.
O Senhor é santo e o Senhor é justo. Só Tu és, Senhor, o justo juiz. Nós nos colocamos diante de Ti, com os joelhos, Senhor, dobrados, Pai, da nossa alma, reconhecendo os nossos pecados, Senhor, os pecados do nosso tempo, da atualidade, Senhor, os desvios do nosso coração e a cegueira espiritual que tem dominado, Senhor, essa geração. Pai, nos perdoa, porque temos colocado tantas coisas, Senhor, num lugar que deveria ser somente do Senhor. Nós, Senhor, idolatramos o conforto, o dinheiro, a fama, as ideologias, os prazeres, trocamos a Tua glória, Senhor, por vaidades passageiras, Pai. Muitos estão trocando, Senhor, por número de seguidores, por um like, trocando o tempo precioso que temos para clamar o Senhor sem saber, Deus, que tolice, sem saber se teremos mais um segundo. Quem pode acrescentar um segundo sequer à sua vida? Não sabemos se vamos ter mais um segundo para respirar e gastamos olhando. Perdoa, Senhor. Essa, Senhor, é a idolatria, Senhor, da modernidade, Pai, moderna. Não se prostra diante das estátuas, mas está se curvando, Senhor, diante dos próprios desejos do ego, Senhor. Hoje, algoritmos, Senhor, tem sido, Senhor, como uma prisão, como agora há pouco, Deus, quando eu acionei aqui a live. Eu fui comunicada, Pai, de que eu tenho que ter 1000 seguidores para poder continuar fazendo a live. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, ela não vai acontecer, Deus, dessa forma. Oh, Deus, essa busca insaciável por aceitação. Ah, Deus, estão trocando, Senhor. Nós trocamos a Tua presença por curtida, Senhor. E o Teu altar, Deus amado, por um palco. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da injustiça social, Deus, que hoje está em todas as nações, Senhor. Temos fechado os olhos, Deus, para o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Temos, Senhor, calado diante da opressão, da violência, do racismo, da exploração dos mais frágeis. Quando a Tua palavra diz que nós precisamos aprender a fazer o bem, buscar a justiça, acabar com a opressão, lutar pelo direito dos órfãos e defender a causa das viúvas. Essa é a ordem do Senhor. Nós clamamos, Senhor, como povo que se chama pelo Teu nome. Nos perdoa pela nossa corrupção, não apenas, ó Deus, nos governos. Sabemos falar que governos são corruptos, mas, Senhor, nas casas, nos nossos lares, nos nossos negócios, são pequenas mentiras, ó Deus, que são cultivadas, são pequenas atitudes de hipocrisia que escondemos atrás de uma religiosidade, Senhor, que é só uma capa. Lava-nos, Senhor, do formalismo, Senhor. Oh, Deus amado, que opressão! Entramos, Senhor, em templos, em lugares, cantamos cânticos tão lindos. Ah, Deus! Mas o coração muitas vezes está tão longe. Oh, Deus, e a Tua palavra que diz que o povo, Senhor, muitas vezes honra com os lábios, mas o coração está longe de Ti. A Tua palavra, Senhor, vem rasgar os céus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós e desperta-nos, tira-nos, Senhor, do sono espiritual, faz-nos sentir novamente o peso do pecado e o valor do sangue do Senhor Jesus. Quebranta o Teu povo, quebranta-nos, Senhor, que venha o arrependimento verdadeiro, não por medo de perder bênçãos, mas pela dor de ter ferido o coração do Senhor. Ah, Senhor, o Teu chamado hoje é: venham, vamos refletir juntos. Assim diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Sim, Senhor, vem trazer purificação.
Toca, Senhor, começa pelos altares, pela liderança espiritual, aqueles que se desviaram da tua vontade, saíram do centro do teu querer. Toca os intercessores que estão cansados, desesperançados, que estão achando que já não adianta mais, estão pelos cantos, ó Deus, os profetas estão calados, não têm coragem de falar, Deus amado, porque podem ser cancelados. Ah, Deus amado, o que o homem pode cancelar, o céu não cancela, e isso tem que nos bastar. Os filhos, Senhor, pródigos espalhados pelos becos do pecado, Senhor, pelas ruas das nações, todos aqueles que se afastaram e são filhos, voltem, voltem, sejam atraídos pelo teu amor e voltem, sabendo que há um poder de amor e de perdão para eles, ó Deus, há um lugar para eles na tua presença. Aviva a tua obra, Senhor, levanta um povo que ama a justiça, que se separa do mal, que busca a tua presença acima de tudo. Nós hoje estamos aqui, Senhor, para dizer como Isaías, ai de nós, mas também, Senhor, estamos aqui para responder, eis-nos aqui, envia a nós, Senhor, envia a nossa voz, Senhor, que o Senhor está usando para trazer as verdades do céu para a terra, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai, Ó Deus amado, vem abrir os olhos espirituais daqueles que se achegam neste lugar, nesta live, Deus, para ouvir esta palavra. Abre os olhos do coração, Senhor, para que possam enxergar como o Senhor enxerga, para discernir o tempo, o teu mover, a tua vontade. Ó Deus amado, pedimos que o Senhor, Deus amado, dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, Deus. Oh, Senhor, vem iluminar aquilo que está em trevas e escuridão. Arranca, Senhor, o véu da religiosidade, da incredulidade, do orgulho, da distração. Desfaz todo engano, Deus, todo laço, toda armadilha, Senhor, toda mentira, todo pensamento contrário à tua verdade. Nos faz entender, Senhor, o que a tua palavra diz, Senhor, como o Senhor fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús, Pai. Abra a nossa mente, Senhor, para compreender os teus propósitos eternos. Nós clamamos por revelação, por entendimento, por sabedoria do alto. Não queremos, Senhor, viver no raso. Nós queremos te conhecer de verdade. Revela o teu coração, revela a tua glória, revela quem somos no Senhor e revela quem tu és para nós, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos, ó Deus, esse coração quebrantado, que a tua palavra diz que o coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. O Senhor ama, aleluia. É tempo, Senhor, é tempo de clamar. Nós temos clamado. Senhor, vem nesta hora soprar sobre a tua igreja, sobre a liderança, sobre os pastores, Senhor, sobre os mestres, sobre os evangelistas, sobre os que oram, os que clamam, que se levantem com coragem, sobre as bocas proféticas, Pai, que se levantem com ousadia, mas também com quebrantamento, Senhor, que liderem, Senhor, pelo exemplo e não só com palavras, que ouçam que o Espírito diz à igreja, como está escrito, Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperta, Senhor, aqueles que estão mornos, ó Deus, estão em mornidão. Corrige os que caíram, Deus. Ó Deus amado, mas levanta eles, ó Deus, renovado no teu Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, ser erguidos, levantados no espírito de sabedoria, temor e revelação, Pai. Que, Senhor, a palavra, Senhor, assim como Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Nós dizemos agora, profeticamente, sobre aqueles, ó Deus, que estão aí com os dons adormecidos. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti para servir, Pai, para poder servir ao que precisa, ao necessitado, Deus. Em nome de Jesus, oramos, Senhor,
pelo teu perdão, Pai, por nos esquecermos daqueles que o Senhor nunca esquece. Levanta a tua igreja, Senhor, que não ama só com palavras, mas com ações e em verdade. Desperta ministérios que cuidem daqueles que choram em silêncio, dos que estão feridos pelas falhas, Senhor, que a própria igreja causou, Senhor. Ó Deus amado, dá um basta, Deus amado, dá um basta nisso, que nós possamos ser aqueles, ó Deus, encontrados quando o Senhor olhar, aqueles que buscam a justiça, aqueles que acabam com a opressão e que luta pelo direito do órfão e defende a causa da viúva. Não nos deixe ser, Senhor, como aqueles que viraram as costas aos aflitos, Pai, enquanto celebram festas, Deus, não. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, que viram as costas para as coisas do mundo, Pai, mas estão com os olhos fitos no Senhor e os ouvidos atentos a ouvir a voz, Senhor, a clamar. A nossa boca está pronta para clamar em favor deles, mas também os nossos ouvidos estão abertos e sensíveis a ouvir o teu clamor, Pai. Oh Deus amado, oh Jesus, aqueles que estão afastados e que precisam ouvir, que ainda, Senhor, há perdão, Senhor, para eles. Visita os que estão longe, aqueles que um dia conheceram a verdade, mas foram feridos, escandalizados ou atraídos, Deus amado, ou traídos, ó Deus, foram atraídos, Senhor, pelo glamour do mundo. Oh Jesus, tem misericórdia, Pai. Eles foram atraídos pelo glamour, pelas luzes do mundo, Deus amado, e voltaram as costas para ti, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. Vem, Senhor, com o teu amor e chama de volta. Ó Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Como o filho, Senhor, pródigo, o Senhor espera o retorno daqueles que se afastaram, não com condenação, mas com braços abertos, ó Pai. Nós profetizamos, Senhor, haverá reconciliação, haverá libertação, haverá renovo para todos aqueles que retornarem para a tua presença, Pai. Que o Espírito Santo vá agora onde os nossos braços não alcancem e ministre salvação, aonde o pecado parecia ter vencido, onde, Senhor, havia derrota, haja vitória nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Purifica-nos, Senhor, como igreja, purifica os altares, os púlpitos, as famílias, os corações. Começa a tua obra por mim, Senhor. Oh Deus amado, que o clamor, Senhor, do profeta Isaías ecoe ainda hoje. Ai de mim, oh Deus amado, que tenho lábios impuros. E antes, Senhor, que aconteça o pior, nós queremos nos arrepender, Senhor, coletivamente, trazendo, Senhor, esse despertamento verdadeiro, nos rendendo na tua presença, Pai. Seja feita a tua vontade, o teu querer, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Toma a nossa nação, Senhor, o Brasil. Ó Deus amado, sobre tudo que está acontecendo, Deus, sabemos que tu és o Deus grandioso, nada foge ao teu controle, e que, Senhor, o Senhor possa receber como um aroma suave o clamor do teu povo. Haja corações quebrantados, haja a voz profética se levantando, haja, Senhor, a luta, que os teus anjos vençam, Senhor, nas regiões celestiais, e essa vitória seja manifesta na terra, Deus. Coloca as tuas mãos aonde, Senhor, ninguém pode colocar, Senhor. Nós clamamos a ti pelo teu agir, pelo teu mover. Que o Senhor toque nesta hora. Sabemos que só o Senhor pode fazer alguma coisa. O nosso dever é nos render. A nossa parte é crer. A nossa parte é clamar a Ti, é entregar a Ti, é erguer a nossa voz. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, da nossa pátria, Senhor, nossa pátria mãe. Tem misericórdia, Senhor, da pátria onde estamos com nossos pés agora, Pai, o Japão. Tem misericórdia das nações, Senhor. Todos nós, Senhor, estamos diante do Senhor, como estes, ó Deus, que pecaram, que caíram, mas estamos, Senhor, diante de Ti, clamando, tem misericórdia de nós. Tu és o Deus, Senhor, maravilhoso, o poderoso na terra. Sem Ti nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Pai. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós queremos ser a resposta, Senhor. Nós queremos ser esse templo vivo. Nós queremos, Senhor,
sair desta live e viver, Senhor, uma vida não para agradar homens, mas para glorificar aquele que nos tirou das trevas, para viver no reino da maravilhosa luz. Aleluia! Que o Senhor Jesus abençoe a cada um nesta hora, até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra viva possa estar aí queimando no seu coração, que você se renda, que você ouça o clamor que veio do coração do Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.